Graça e paz, livres em Cristo. Meu nome é Mariana Hofacker, eu sou obreira dessa igreja e estou aqui hoje a pedido do nosso querido pastor Saulo, com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus para o culto dessa noite. Deus sabe a alegria e o temor que eu me encontro nesse momento em receber essa oportunidade da parte de Deus. E o título da nossa mensagem de hoje é Chaves para viver um milagre. Antes de lermos o texto base da mensagem de hoje, eu gostaria que vocês refletissem comigo. As nossas vidas têm muitos desafios, não é mesmo? Você consegue lembrar da maior prova que você já enfrentou? Como você reagiu? Quando você pensa no dia mais triste da sua vida, qual foi o seu comportamento? Qual sentimento que invadiu o seu coração e permaneceu ali por mais tempo? A dor da tristeza, da dúvida, da angústia? Ou a certeza que Deus jamais perdeu o controle das coisas? E com essa reflexão em mente, mantenha ela aí na sua cabeça, eu te convido a abrir suas Bíblias no capítulo 11 do livro de João. Nós vamos iniciar a nossa leitura no versículo 1. Irmãos, essa passagem é muito conhecida, porque ela relata a morte e a ressurreição de Lázaro. Mas por ser um capítulo muito extenso, ter mais de 50 versículos, nós vamos ler apenas alguns versículos selecionados. Então eu peço que os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas e atentos para acompanhar a leitura comigo. Vamos lá? Texto base de João, capítulo 11, versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Somente até aqui. Peço que vocês fechem seus olhos, curvem suas cabeças e vamos orar ao nosso Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço a oportunidade de estar pregando a sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus esteja guiando cada segundo desse culto e despertando cada filho e filha que esteja assistindo essa mensagem nesse momento. Que o Senhor silencie toda a voz da minha carne e que possamos ouvir apenas a sua doce voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Acredito que muitos de vocês já conhecem essa passagem bíblica, mas para uma melhor compreensão, eu gostaria que vocês se atentassem a alguns pontos. Segundo os teólogos, a ressurreição de Lázaro foi o milagre mais marcante de Jesus, antes da sua crucificação, morte e ressurreição. Irmãos, esse milagre foi tão marcante, tão forte, tão evidente, que a partir dele, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram e decidiram de forma decisiva que iriam acabar com a vida de Jesus. Isso nos mostra e nos confirma através do Evangelho no livro de João, nos versículos 48 e 53. Vamos acompanhar a leitura comigo. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então, os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. E nós sabemos, irmãos, que de fato eles tiraram a vida de Jesus. Jesus morreu e se entregou por mim e por você. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado e morreu para que eu e você tivéssemos acesso direto ao nosso Pai. E com isso, nós temos um outro fato importante nessa passagem bíblica.
porque ela deixa claro o controle de Jesus sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Aleluia, irmãos! E hoje, inspirada pelo Espírito Santo, eu trouxe para vocês 3 lições que podemos aprender com essa história bíblica. E a primeira lição é: reconheça Jesus em meio aos seus problemas. Irmãos, muitas vezes, quando estamos enfrentando um momento difícil, de luta, de dor, nós tendemos a nos focar para o tamanho do problema e da nossa capacidade humana de obter uma resolução. E quando não vemos uma solução possível, nós tendemos a nos desesperar. E muitas vezes achamos que isso somente acontece conosco, não é mesmo? Mas a Bíblia nos mostra que mesmo pessoas muito próximas de Jesus, como Marta, frente a uma situação de problema, fixou os seus olhos no problema ao invés de olhar para o Salvador, que estava ali na frente dela. Esse posicionamento nosso de inicialmente fixarmos os olhos no problema é uma característica natural do ser humano. Mas o que nós não podemos perder de vista é o tamanho do nosso Deus. E se você é da Livres, você com certeza já ouviu uma das passagens bíblicas preferidas do nosso pastor e que todos nós aprendemos a amar e carregar conosco. Ela se encontra no livro de João, capítulo 10, versículo 29, onde Jesus fala acerca de mim e de você. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Aleluia, irmãos. E agora eu gostaria que vocês acompanhassem comigo 2 chaves para aprendermos a reconhecer Jesus em meio aos nossos problemas. E a primeira chave: não tente ensinar a Deus o que Ele deve fazer. Eu peço que vocês abram suas Bíblias comigo no livro de João, capítulo 11, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. No versículo que acabamos de ler, vemos que Marta, em meio à dor da perda do seu irmão, e sabendo que Jesus já havia exercido vários milagres de cura naquela época, ao se encontrar com Jesus, ela afirma que a morte do seu irmão se deu ao atraso de Jesus em atender o seu chamado. E quantas vezes nós agimos como Marta? Quantas vezes nós queremos mostrar para Deus o que Ele deve fazer em uma situação de dificuldade em nossas vidas? E o fato de nós amarmos a Deus e buscarmos Ele de todo o nosso coração não é imunidade contra problemas que possamos enfrentar. Marta, Maria e Lázaro amavam e eram amados por Jesus. E mesmo assim, enfrentaram problemas. Isso nos mostra que em nossas vidas, todos nós teremos momentos de dificuldade. O que importa é para onde o nosso olhar vai se fixar. Em nossas dores, lutas, dificuldades, ou no tamanho e no poder do nosso Deus. Marta via a morte do irmão. Jesus tinha o plano da ressurreição. Quem teve o plano maior e melhor? Então, irmãos, tenha certeza disso. Os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. E para testificar isso que estou falando, eu peço que abram suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia, irmãos. Então, irmãos, não tente ensinar a Deus o que Ele deve fazer. Por mais que você não entenda o motivo pelo qual você está passando por esse deserto. Lembre-se, não importa de onde vem a prova. O que importa é como você se posiciona diante dela. E para onde o seu olhar vai se fixar? Para as lutas e dificuldades? Ou para o tamanho e do poder do nosso Deus? Aleluia, irmãos.
E agora seguimos para a segunda chave dessa primeira lição. Tenha uma fé inabalável. E vamos focar nossa leitura no texto base de João, nos versículos 21 ao 27. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Irmãos, quando lemos essa passagem, nós podemos perceber nitidamente que a fé de Marta estava oscilando. Marta mostra que ela cria que Jesus poderia curar o seu irmão no passado, quando se refere que a morte de Lázaro se deu ao atraso de Jesus. E ela mostra que ela cria que Jesus poderia ressuscitar o seu irmão no futuro, no último dia. Nós vemos aqui 3 tipos de fé. O primeiro tipo, Jesus poderia ter agido no passado, antes do problema piorar. Ou seja, antes de Lázaro morrer, quando ele ainda estava doente. O segundo tipo, Jesus poderia agir no futuro, no último dia, quando tudo já estava resolvido. E o terceiro tipo, eu pergunto para vocês, será que existe uma fé para hoje? Será que existe uma fé para os problemas que estamos enfrentando hoje? Ou vocês estão focados nos milagres que Deus fez no passado e no que Ele ainda pode fazer no futuro? Irmãos, quantas vezes nos comportamos como Marta? Quantas vezes estamos diante do nosso Pai e com uma fé rasa? Quantas vezes declaramos louvores com a nossa boca, mas não cremos de todo o nosso coração? Com isso, nós limitamos a ação presente de Deus, por Ele não ter feito aquilo que gostaríamos que Ele fizesse. Nós podemos ver nessa passagem que Jesus estava organizando, colocando ordem na fé de Marta. E agora eu peço que vocês reflitam comigo. Você crê que Jesus já operou milagres na sua vida no passado? E você crê que é salvo, é escolhido e vai habitar na casa do nosso Pai no futuro? Se você crê, escreva aí no chat: eu creio. Mas hoje eu quero te dar uma boa notícia. O nosso Deus é um Deus de presente, de agora. O milagre que Ele pode fazer na sua vida é hoje, é agora. E aí você pode estar pensando assim: poxa, mas se Jesus tivesse chegado antes na minha vida, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo agora. Irmãos, eu tenho algo para falar para vocês essa noite. Jesus está aqui. E Ele nunca se atrasa. E o milagre que Ele pode fazer na sua vida é hoje. Irmãos, a nossa Bíblia nos deixa claro isso. E eu vou mostrar para vocês. A palavra bem, ela é um advérbio de intensidade. Qual a função dela? Intensificar a palavra que a acompanha. E a nossa Bíblia deixa claro que o nosso Deus não é apenas um Deus presente. E eu vou provar para vocês lendo o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é presente, irmãos, Ele é intensamente presente. E Ele está aqui hoje. Amém, aleluia, irmãos. Irmãos, e vocês podem estar pensando agora assim: nossa, mas Marta estava de frente para Jesus e ainda assim duvidou que Ele poderia fazer um milagre? E agora eu gostaria que vocês refletissem comigo. Nós
que também caminhamos ao lado de Jesus e, diferente de Marta, carregamos em nós o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes também duvidamos? Quantas vezes nos pegamos crendo na cura de uma dor de cabeça, mas duvidando da cura de um câncer? Esse comportamento de Marta nos mostra o que muitas vezes fazemos quando temos algo nos afligindo. Tentamos mostrar para Deus como Ele deve agir e não confiamos de todo o nosso coração. Então, irmãos, muito mais profundo que isso, nós precisamos parar de reclamar de escolhas que não fizemos. Nós vivemos períodos de angústia, ansiedade, incerteza, porque escolhemos não confiar no tamanho do nosso Deus. Escolhemos não confiar no que Ele pode fazer por nós. E nós precisamos entender que precisamos abrir mão de uma visão limitada que temos e permitir o agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. Pois o nosso Pai, que tem poder de ressuscitar mortos, pode trazer o renovo de Deus para a minha e para a sua vida. Aleluia, irmãos. E agora, eu te convido a colocar uma mão sobre o seu peito, curvar suas cabeças, fechar os seus olhos e repetir essas palavras comigo. Senhor Jesus, me perdoe por muitas vezes querer ensinar ao Senhor a melhor forma de agir na minha vida. E por muitas vezes não reconhecer verdadeiramente o seu poder. Espírito Santo, abra meus olhos para que eu reconheça o Senhor em meio a cada problema que eu enfrentar. E se você crê e toma posse, aplauda o Senhor Jesus. E agora, estamos caminhando para a segunda lição. Ela se chama Apresente a Deus o que está morto. Irmãos, eu peço que vocês prestem muita atenção e não deixe que nada e nem ninguém roube a sua atenção. Esse é um ponto importante da mensagem de hoje. E agora eu peço que acompanhe a leitura no texto base de João, capítulo 11, nos versículos 32 ao 37. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde colocaram ele? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Somente até aqui, irmãos. Irmãos, Jesus amava aquela família. Quando viu Maria chorando, Jesus agitou-se no seu espírito e fez uma pergunta: Aonde colocaram ele? Sabe o que isso nos permite refletir nesse ponto? Jesus conhecia aquele lugar. E certamente Jesus sabia aonde eram enterrados os mortos ali. Mas existem alguns milagres na Bíblia que Jesus pergunta para a pessoa o que é que a pessoa quer que ela faça. E eu vou mostrar isso para vocês nas Sagradas Escrituras, na passagem de Lucas 18, do 40 ao 42. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Disse-lhe Jesus: Recupere a visão, a sua fé o curou. Irmãos, vocês acham que Jesus não sabia que o cego queria enxergar? E vocês acham que Jesus não sabia aonde Lázaro estava enterrado?
Mas nessas passagens que lemos, o que creio que Jesus quer nos dizer é: eu sei aonde Lázaro está, mas eu quero que me diga aonde você enterrou aquilo que está morto dentro de você. Irmãos, prestem muita atenção. Eu acredito que Jesus quer nos ensinar uma chave poderosa essa noite. Muitas vezes, Jesus trata apenas aquilo que expomos a Ele. Deus só tem como trazer vida àquilo que está morto dentro de você, se você levar Ele até lá e mostrar para Ele aonde você enterrou aquilo que você considera que está morto. Jesus diz para mim e para você nessa noite: eu sei aonde você enterrou os seus dons. Eu sei aonde você enterrou o seu chamado. Eu sei aonde você enterrou o seu talento. Eu sei aonde você enterrou algumas expectativas de planos futuros. Mas a questão não é se eu sei aonde está enterrado. A questão é: você pode me levar até lá? E me mostrar aonde você enterrou aquilo que você considera que está morto? Irmãos, eu te convido a fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu peito e curvar as suas cabeças. Eu profetizo, em nome de Jesus, o avivamento sobre os dons, os chamados, os talentos e os sonhos enterrados. E que possamos tomar posse pela fé que Jesus irá tratar tudo aquilo que você expor para Ele. Aplauda o Senhor Jesus, irmãos. E agora estamos caminhando para a terceira lição. Remova a pedra. Irmãos, chegamos à terceira lição e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura no nosso texto base de João, nos versículos 38 a 44. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aleluia, irmãos. Chegamos em um momento crucial dessa mensagem. E mais uma vez eu peço a atenção de todos. Quando Jesus chega de frente ao sepulcro, ele dá uma ordem: tirem a pedra. E Marta diz: Senhor, mas já cheira mal, já fazem 4 dias. Como o nosso pastor já pregou aqui algumas vezes, eu gostaria de lembrar vocês. Existem coisas que cabe a nós fazermos e outras que cabe a Deus fazer. O natural cabe a nós fazermos, rolar a pedra. E o sobrenatural cabe a Deus fazer, ressuscitar mortos. E então, Jesus diz em alta voz no versículo 43, Lázaro, venha para fora. Irmãos, tem momentos em nossas vidas que não conseguimos viver milagres. Não conseguimos viver planos futuros. Porque estamos esperando Jesus fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Tem pessoas que passam a aceitar uma vida de conquistas naturais, enterrando sonhos, dons, talentos, chamados, enquanto na verdade Deus quer que você viva o sobrenatural. Jesus faz aquilo que não podemos fazer, mas na verdade é que ainda precisamos fazer algumas coisas. Jesus faz o sobrenatural
e nós fazemos o natural. Irmãos, Jesus não veio para mudar coisas simples. Jesus veio para mudar coisas impossíveis. Isso nos faz pensar uma coisa. Existem milagres que pedimos e que nem precisamos deles. E agora você deve estar pensando assim, como assim, né, Mariana? Eu vou explicar para vocês. Você pede para Deus falar com você. Mas a nossa Bíblia tem 66 livros para você abrir, ouvir a voz de Deus e você não abre. Você pede um milagre no seu casamento. Enquanto que, na verdade, você só precisa ter mais empatia pela sua esposa e abandonar desejos egocêntricos e egoístas. Você pede um milagre para a vida dos seus filhos. Enquanto que, na verdade, tudo que eles precisam é ter mais tempo de qualidade com você, serem ensinados no caminho de Deus e terem o seu exemplo de vida como modelo. Tem gente que pede milagre financeiro, mas talvez tudo o que precisa é organizar melhor seu dinheiro e parar de reter sementes que Deus já te deu. E plantar essas sementes em solos férteis que Deus já te lançou. Essa é a igreja. E agora eu peço que vocês continuem a reflexão comigo, mas agora nós vamos olhar para os heróis da fé. Irmãos, diz para mim o que é mais fácil, abrir o mar vermelho ou tocar nele com um cajado? Irmãos, o que é mais fácil a gente fazer? Fazer com que pão desça do céu ou orarmos por provisão? Irmãos, o que é mais fácil, pescar um peixe ou fazer com que dentro desse peixe tenha uma moeda de ouro o suficiente para você pagar os seus impostos? Irmãos, o que é mais fácil, ver numa multidão um menino com 5 pães e 2 peixinhos ou fazer essa quantidade se multiplicar para alimentar uma multidão? Irmãos, e quando eu digo fácil, não significa que seja fácil. Muitas vezes você verá que nos seus olhos não é fácil. Mas é imensamente fácil se comparado ao impossível que só Deus pode fazer. Irmãos, Deus está falando conosco essa noite. Faça aquilo que você pode fazer e deixa que eu faça aquilo que você jamais poderia fazer. Amém, irmãos. E se você tomou posse, escreva aí no chat: eu removerei a minha pedra para viver o meu milagre. E agora a gente está caminhando para a conclusão e eu gostaria que vocês fizessem mais uma reflexão comigo. Quando Jesus soube que Lázaro havia morrido, Jesus disse: Lázaro não está morto, ele apenas dorme. Mas agora me diga, Lázaro estava morto sim ou não? Sim, né? E por que Jesus ignora a morte de Lázaro e diz que ele estava apenas dormindo? Porque Deus não trata como eterno aquilo que é transitório. E quando Jesus chega no sepulcro, Lázaro já havia morrido há 4 dias. O corpo dele fedia. Não havia mais expectativas. Não havia mais esperança. Talvez estivesse exatamente como está a vida de algum de vocês assistindo essa palavra nesse momento. Mas hoje é noite de renovo. É noite de mudanças. É noite de você reconhecer Jesus em meio aos seus problemas. É noite de você parar de ensinar a Deus como Ele deve agir na sua vida. É noite de aumentar a sua fé. E acreditar num Deus que ressuscita mortos após 4 dias. E termos uma fé inabalável. É noite de trazer vida àquilo que está morto dentro de você.
e apresentar Jesus. Aonde foi que você enterrou? É noite de fazer a nossa parte. E o que nos cabe fazer? Remova a pedra que está impedindo o sobrenatural de Deus na sua vida. Irmãos, essa é uma noite de decisão, mudanças, renovo. Então, se você ainda não é um filho de Deus, ou se você gostaria de voltar para os caminhos de Jesus e iniciar ou retornar para uma caminhada ao lado do nosso Pai, remova a pedra que está impedindo isso, em nome de Jesus. E declare publicamente o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Não deixe, irmãos, não deixe que nada te impeça. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Vocês lembram que Deus está aqui e que Ele nunca se atrasa? Deus está te convidando a retirar a pedra que está impedindo o agir sobrenatural de Deus na sua vida. E se você aceitou Jesus e quer voltar para o caminho do nosso Pai, eu te convido a repetir essas palavras comigo. Fechem seus olhos, coloquem a mão sobre o seu peito e curvem suas cabeças. Senhor Jesus, eu ouvi a sua voz e quero te seguir. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreva meu nome no livro da vida, onde estão registrados o que herdarão a vida eterna. E eu te peço, conduz a minha vida para que eu viva os seus planos e experimente toda boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, irmãos. E se você aceitou Jesus ou voltou para o caminho de Jesus, prepare-se para viver grandes coisas na sua vida. Prepare-se para conhecer o sobrenatural de Deus na sua vida. E agora, se você aceitou Jesus ou voltou para Jesus, escreva aí no chat: eu aceitei Jesus ou eu voltei para Jesus. Irmãos, agora enquanto ouvimos esse louvor, eu convido vocês a terem um momento com Deus, aí onde vocês estão. Quem puder, se ajoelhe, feche seus olhos e apresente a Jesus tudo o que está morto dentro de você. Apresente a Jesus aonde você enterrou os seus sonhos, os seus dons, o seu talento, o seu chamado, as suas expectativas de planos futuros. Leve Jesus lá e mostre para Ele o lugar que você enterrou, aquilo que você considera que está morto dentro de você. E orem comigo enquanto ouvimos esse louvor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar.
força que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Obrigada, Senhor, por aumentar as nossas expectativas nessa noite. Depositamos nossas expectativas em Jesus Cristo, a luz do mundo, o leão da tribo de Judá, o Filho de Deus vivo, o Rei da glória. Porque Ele é o único que pode mudar a nossa história. Ele é o único que pode tocar pessoas e operar milagres. Ele é o único que pode mudar pessoas de uma posição passiva para o centro de sua vontade. E nós cremos que basta uma palavra sua e a nossa vida nunca mais será a mesma. Nós cremos que basta uma palavra e milagres sobrenaturais acompanharão aqueles que creem sua glória de Deus Pai. Amém.